vocês? Estamos aqui para conversar um pouquinho a respeito de química e meio ambiente. Bom, eu sou educadora na área de química e de vez em quando ouço falar assim, aquele rio está totalmente poluído com produtos químicos. Ou o indivíduo fala, coloquei algum produto químico no meu cabelo e acabou com o meu cabelo. Ou seja, a química é a vilã da história, né? Cabe a mim aqui tentar mostrar para vocês que quando a gente conhece química ou qualquer ciência e a utiliza de maneira correta, ela tende a gerar benefícios, inclusive para o meio ambiente. Então, eu não posso dizer que a química é a vilã da história. Vamos tentar fazer com que o conhecimento que nós temos melhore a situação que nós passamos aí no nosso planeta. E com isso eu vou falar um pouquinho, quimicamente, de alguns recursos naturais. Entre eles, o que eu escolhi aqui para falar para vocês? Água. Bom, muita coisa se sabe sobre a água. O que eu sei da água? Eu sei a fórmula dela, H2O. Eu sei a quantos graus ela congela quando ela está pura ao nível do mar. Ela congela a 0 graus Celsius. Eu sei que ao nível do mar, quando ela é pura, água destilada, ela entra em ebulição a 100 graus Celsius, ela ferve a 100 graus Celsius. Então eu sei muitas características que são padrões, tabeladas sobre a água. E eu sei também da importância dela, por exemplo, para o meu corpo. Nosso corpo é constituído de 70% do peso do nosso corpo é água. Então, só existe vida como nós conhecemos, vida animal e vegetal, porque tem água. O planeta Terra, por exemplo, poderia ser chamado planeta água. Aliás, a vida, para quem acredita na teoria científica, a vida surgiu na água. Então, só tem vida porque tem água. Eu poderia falar que água é sinônimo de quê? De vida. No nosso corpo, para que ela serve? Ela transporta substâncias. Por exemplo, o nosso sangue é um fluido hídrico. É a água transportando os glóbulos. É a água transportando o oxigênio, transportando os nutrientes. Então a água serve para esse transporte. A água serve como solvente de substâncias do nosso organismo, dos alimentos. A água equilibra a temperatura. Então a água para o ser animal é de fundamental importância. E é também de fundamental importância para o vegetal. Todo vegetal precisa de água. Para fazer o quê? Para fazer a fotossíntese. O que é foto? Foto, o prefixo foto é luz. E síntese é produção. Produção com auxílio de luz. O que é fazer fotossíntese? Pelas raízes do vegetal entra água e minerais, que a gente chama esses dois aqui de seiva bruta. Pelas folhinhas dos vegetais, nos buraquinhos chamados estômatos, entra gás carbônico e luz. Esses quatro fazem a reação química chamada fotossíntese, que gera seiva elaborada, que é a glicose que corre por todo o vegetal, alimentando o vegetal, fazendo ele crescer, e sai por esses buraquinhos gás, oxigênio e vapor de água. Aí às vezes eu ouço falar assim, qual a principal função de um vegetal para o planeta? Aí a pessoa responde, produção de oxigênio. Aí eu vou falar para vocês, não é. Só, mas professora, você acabou de falar que a fotossíntese é uma reação química que gera oxigênio. Sim, só que quando tem luz, gera oxigênio. Aliás, essa luz para fazer fotossíntese, ela não precisa ser natural, viu? Há algumas agriculturas que fazem estufas que modificam a luz para o vegetal crescer mais, menos, dependendo da época do ano. Então, essa luz não precisa ser natural. Então, mas quando tem natural ou artificial, libera oxigênio. Quando não tem luz, absorve oxigênio. Então, eu não posso falar para vocês que o vegetal é produtor de oxigênio. Produtor é aquele que faz o tempo todo. Quem produz oxigênio para o nosso planeta são as algas que estão nos oceanos. Então essa ideia de vamos tirar água salgada, fazer água doce quando acabar a água do rio, isso é absurdo. Isso é um descontrole total, seria uma catástrofe para a nossa vida. Acaba o oxigênio se acabar o oceano. Então nem podemos pensar em poluir mais ainda o mar, como já tem feito também o ser humano. Agora, é fato que quando tem luz, a planta mais absorve gás carbônico do que absorve oxigênio à noite. Eu posso dizer que sim, o vegetal é um sequestrador de gás carbônico. Ele não é um sequestrador de oxigênio. Ele pega um pouquinho de oxigênio à noite.
certo? Então eu falo assim, não é produtor porque não faz o tempo todo, mas ele mais pega gás carbônico do que pega oxigênio. Agora, o que noite e dia o vegetal faz? Vapor de água. Pelas folhinhas sai oxigênio e vapor de água. Pelas folhinhas sai gás carbônico e vapor de água. O tempo todo, noite e dia, a planta é um gerador de vapor. Quando às vezes você vai nesses locais que vendem plantas, você sempre sente um fresquinho no ar. Por quê? A planta gera vapor. A selva amazônica é o pulmão do mundo? Não. A selva amazônica é o ar-condicionado do planeta. É de lá que saem as nuvens para chuva. Então, são as florestas que geram as nuvens para chover. São as florestas que equilibram o clima, a temperatura. Se eu cortar uma mata, uma floresta, a temperatura sobe, as chuvas diminuem. Então a importância do vegetal é enorme. Mas você concorda que sem água não tem vegetal? Esta água sobe pelo vegetal e vai lá nas folhas fazer a fotossíntese. Como é que essa água sobe? Se eu pegar esse papelzinho e jogar ele no chão, soltar ele, melhor dizendo, ele cai ou não cai? Por quê? Por causa da gravidade. E como é que a água sobe pelo vegetal? Eu fiz uma experiência para mostrar para vocês o seguinte, eu peguei esse papelzinho, ele é um disquinho, cortei ele ao meio. Aqui tem uns fiozinhos no corte, cortei com a mão mesmo. E fiz umas marquinhas de caneta preta e caneta vermelha. Aí eu peguei um papelzinho igual a esse, pus em cima de um pires, e no pires eu pus um pouco de álcool. Olha só como é que ficou depois de alguns minutinhos. Está aqui o pires, e eu vou tirar o papelzinho, ainda está um pouquinho molhado, e mostrar para vocês, ó, para vocês compararem. Esse de cima não tem o álcool, esse de baixo, o que aconteceu? Aparecendo algumas cores, talvez vocês não consigam ver. Desse lado são a caneta preta e aqui a caneta vermelha. Na caneta preta tem amarelo, azul, rosa, na caneta vermelha laranja, rosa, amarelo. O que aconteceu? Essa experiência chama-se cromatografia de papel, que é na verdade o quê? Esses pelinhos que eu falei para vocês no ponto do corte, na verdade não são pelinhos, são tubinhos, chamados tubos capilares. Eles são tão finos que eles permitem o álcool subir, vencer a força da gravidade. Aí conforme o álcool sobe, ele encontra tinta. E o álcool é solvente, dissolve tinta. Então ele vai separando os pigmentos que formam a tinta preta, a tinta vermelha. Assim também, quando a água com os minerais entram nas raízes, ela vai por capilaridade, pode ser a árvore mais alta possível, vai chegar lá na última folha, água e minerais. E aí as folhas absorvem gás carbônico e luz e faz a fotossíntese. Então a água no vegetal transporta minerais, a água no nosso corpo também faz isso. Entra essa água fazendo o processo de fotossíntese e sai a água fazendo o processo de liberação de vapor, facilitando a produção de nuvens de chuva. Olha a importância da água, né? E nós não damos a devida importância. Nós desperdiçamos, nós poluímos, nós não reutilizamos. Cabe a nós daqui para frente perceber, ter com mais carinho a água, porque sem água não tem vida. Sem água não tem produção industrial, sem água não tem produção de alimentos, sem água não tem nenhum tipo de vida como a que nós conhecemos aqui. Então, o que a gente precisa fazer? Reduzir o uso, reutilizar, fazer, por exemplo, na nossa casa, uma cisterna, que é recolher as águas de chuvas dos telhados que escorrem, recolher em calhas e guardar. Logicamente que a gente tem que ter um sistema de controle para não encher demais esse recipiente de coleta em locais que chovem muito, diferente lá do Nordeste. No Nordeste eles ficam doidos para chover para guardar água na cisterna. Aqui, como tem um pouco mais de chuvas, de vez em quando guarda, outras vezes não. Aí demanda quem? Os técnicos em mecânica, em eletrônica, em automação, fazer os devidos controles para quando abrir o recolhimento, quando desprezar o recolhimento. Então seria uma opção ter uma cisterna em nossa casa. Outra opção de reaproveitamento de água, muito interessante, seria a chamada gestão de águas cinzas. O que são as águas cinzas? A água que sai do tanque
por exemplo, quando você está enxaguando uma roupa, é uma água relativamente limpa, não é contaminada. A água da máquina de lavar roupa, do enxágue também. Aí você vai falar, não, professora, mas essas águas vão para o esgoto. Não necessariamente. Eu posso fazer um sistema de recolhimento. De novo, um controle, onde eu ajuste para as águas de enxágue, que elas fossem recolhidas e levadas para um recipiente. Elas podem ser, por exemplo, depois filtradas. Isso é água cinza. É uma água que foi usada, mas que não tem um contaminante muito sério. Que eu posso, por exemplo, usar para lavar uma calçada, para lavar o carro, que eu posso desviar para a descarga do banheiro. O Brasil é um dos poucos países que, quando a gente aperta a descarga, a gente joga água potável no xixi. Isso é um absurdo. Gente, menos de 1% da água doce que está no planeta hoje é potável. A grande parte da água está poluída por nós. Então, a gente tem que aprender coisas. Eu vi outro dia um desenho simples. A pia do banheiro, a água que você usa na pia para lavar a mão, para escovar os dentes, lavar o rosto, enfim, vai sendo diretamente jogada na caixa acoplada do vaso sanitário. Pode jogar? Tem problema jogar na descarga uma água que eu acabei de lavar minha mão? Claro que não. Então existem pequenas atitudes que podem ser feitas. E essas pequenas atitudes, que parecem ser tão assim, né, pouca coisa, elas estão sendo levadas para as grandes empresas. Grandes construtoras têm apostado nisso como diferencial nas suas obras. Por exemplo, em empreendimentos, condomínios para jovens, apartamentos pequenos, pequenas casas, eles têm feito isso. Quando o jovem chega lá para comprar, e o jovem é mais ligado, teoricamente, na condição ambiental do planeta, né? Aí ele vê lá, esse condomínio tem cisterna, esse condomínio tem gestão de águas cinzas, ah, eu vou comprar, o outro não tem. Então, assim, vocês, futuros profissionais, estarão engajados, querendo ou não, na área ambiental de toda a empresa, que faz o diferencial. Essa empresa é boazinha porque ela faz isso? Não, ela usa de marketing. Logicamente que acaba melhorando a condição do planeta, mas não deixa de ser um diferencial de marketing, né? Aquela empresa chamada Deca, que faz louças, vaso sanitário, ela fez há pouco tempo atrás um vaso sanitário que tem uma inclinação diferente, onde os dejetos, o número 2, escorrega mais fácil, gasta menos água, ela vende mais. Então, são coisas que a gente poderia fazer na nossa casa muito simples e que podem ser dimensionadas para um grande projeto que vai ser um projeto diferenciado, assim como as construtoras têm colocado também nos telhados placas solares para produzir energia elétrica através da energia solar. Então existem muitas possibilidades, né? Muitas possibilidades. E aí na nossa casa, essa água da chuva, por exemplo, da cisterna, é água destilada. Nos primeiros minutinhos que chove, confesso a vocês que não é legal recolher, porque a nossa atmosfera está muito poluída de gases à base de enxofre, de nitrogênio, então gera chuva ácida. Então o primeiro minutinho da chuva chove muito ácido. E aí seria um controlador, ó, começou a chover, 2 minutos depois eu abro o recolhimento. Aí eu vou recolher essa água. Eu poderia usar essa água para fazer um plantio na minha casa, uma pequena horta. Para fazer o que? Uma pequena agricultura sustentável, orgânica. O que é agricultura orgânica? É aquela em que eu não uso nenhum tipo de produto químico. E aí a água vai funcionar para quê? A água leva os minerais. Que minerais são esses? Sódio, cálcio, potássio, magnésio, ferro, que estão na terra. Só que assim, essa terra também ela tem que estar boa, ela tem que estar bem fofinha. Por quê? Para entrar ar, porque quando entra ar, no ar tem gás nitrogênio, gás oxigênio. O gás nitrogênio, que está em maior quantidade no nosso planeta, na atmosfera, em média 74%, ele entra na Terra, aí ele vai se combinar com o metal e com os micro-organismos que estão na Terra. Aí ele vai fazer, por exemplo, tem ferro na Terra, mas a água não dissolve ferro, você concorda? Mas quando ocorre a combinação do gás nitrogênio com os micro-organismos da Terra, aí forma nitrato. Aí o nitrato gruda no ferro, forma nitrato de ferro. Aí a água consegue dissolver. Aí a água leva o nitrato de ferro para o vegetal. A água leva o nitrato de cálcio, nitrato de potássio. Aí eu aproveitei essa água para fazer a irrigação da minha terra.
na minha terra tem que ter minerais. Mas eu preciso de terra para plantar? Não, eu preciso dos minerais. Eu posso criar um sistema de hidroponia, então. O que é hidroponia? É ter um ciclo de água e minerais passando por vegetais. Projetos hidropônicos normalmente são assim, canaletas que recebem fluxo contínuo de água e minerais, as raízes são fixadas nessas canaletas e aí o vegetal vai crescer sem precisar da terra. Por quê? O que eu tenho que ter mesmo é na água minerais. O plantio convencional é na terra, ok? Mas se eu tiver os minerais, não necessariamente eu preciso da terra. Eu vi um projeto bem legal de hidroponia ligado a um aquário, onde a troca da água do aquário, o peixinho faz cocô naquela água, lógico. Aquele cocôzinho servia de adubo para a hidroponia. Então existem projetos muito ligados. Agora, e se eu não quiser fazer uma hidroponia? Aí eu faço uma hortinha. E como que eu vou ter uma terra fértil? Aí eu vou fazer o seguinte, na nossa casa, todos os dias, a gente joga muita coisa fora, muito alimento fora. Você fala, não, professora, eu não. Jogamos sim. Você pode não jogar arroz e feijão no lixo, que vamos imaginar que você aproveite bem. Mas a gente joga casca de banana, casca de batata, talos, folhas. Então, esses vegetais, eu poderia fazer com eles um processo chamado de compostagem. A compostagem tem como objetivo fazer com que esses vegetais se decomponham, gerando nutrientes. Esses nutrientes, eles vão gerar aquele humus, que é aquela terra preta. Como fazer? Se eu tiver terreno, eu vou fazer um buraquinho de mais ou menos 30 centímetros de profundidade e eu vou colocando pequenas camadinhas de terra, casca de banana, casca de batata, terra, cascas, folhas. 3 meses depois eu terei humus. E se eu não tiver, eu pego um tambor, faço uns furinhos nele e faço esse mesmo processo. Por que furinhos? Porque enquanto o vegetal se transforma em nutriente, ocorre também a liberação de gases. Um dos gases liberados é o gás metano. O gás metano é aquele lá, o GNV, o gás natural veicular, que é combustível. Então, por que no tambor tem que ter furinhos? Porque se ele estiver fechado, pode ser que comece a formar gás metano, e ele, como ele é combustível, é explosivo. Então, é inflamável, não diria explosivo, mas inflamável. Aí, tendo no tambor uns furinhos, vai sair o gás metano. Isso se eu estiver em casa. Agora, eu já visitei um sitiante lá em Salesópolis, que com os vegetais, ele criou um biodigestor. Opa, escrevi errado. Um biodigestor. O que é um biodigestor? Aí seria um projeto um pouquinho maior, onde eu pego esses talos, cascas, folhas, cocôzinho da galinha, as coisas que o sítio gera. Coloco tudo como se fosse numa panela de pressão, aqueço, gero nutriente, gero humus e gero gás metano. Sabe o que esse sitiante fazia com gás metano? Ele era um produtor de doces. A casca de abóbora ele jogava aqui, a casca de mamão ele jogava aqui. E com o gás metano, ele levava o gás metano para o fogão para fazer doce de abóbora, doce de mamão, ou seja, ele usava o gás metano como gás de cozinha. Aliás, aqui em Mogi, quem recebe gás encanado, que paga conta de gás, é o gás metano que você está recebendo. Ele não deriva do petróleo, ele está no subsolo, ele deriva da decomposição de matéria orgânica. O que é derivado do petróleo é o GLP, o gás liquefeito de petróleo, que é o propano e o butano. Esse não. Esse pode ser produzido assim, através da compostagem, através de um biodigestor. Então veja só, você pode criar o seu nutriente, fazer uma pequena hortinha. Nessa hortinha tem que colocar muito nutriente? Não. Você não pode exagerar na terra, na quantidade de nutrientes, senão a terra vai ficar, a gente chama de salinizada, com uma concentração muito grande de minerais. Aí ela fica muito ácida e aí a água não consegue dissolver esses minerais numa terra muito ácida. Então eu tenho que ter uma quantidade razoável. Para qual vegetal? Depende do que você quer plantar. Ah, eu vou plantar melão. Não, você não vai plantar melão. Aqui em São Paulo não dá melão. Você tem que plantar alguma coisa que o nosso clima, que a quantidade de chuvas,
que a umidade, que a nossa terra propicia. Ah, vou plantar tomatinhos. Ótimo, tomatinho é uma boa medida para a gente começar com uma agricultura familiar pequena, não é? O que sobrou do tomatinho, as folhinhas, também vira adubo. Também pode ser aproveitado. Então eu posso fazer isso junto com o meu vizinho, na minha rua, no meu condomínio, ou fazer apenas na minha casa. É uma boa experiência para você perceber as possibilidades, como que a natureza está do nosso ladinho. E quando a gente cuida dela, facilita muito bem as coisas, né? Então a água, quando aproveitada de maneira correta, né, ela pode beneficiar em outras possibilidades, outros projetos, né? Quando a gente na água joga resíduo, por exemplo, o peixinho lá que eu falei para vocês que servia para hidroponia. Se eu jogar uma grande quantidade de nutrientes lá na minha agricultura hidropônica, também não vai funcionar, porque muito nutriente na água é a mesma coisa de muito nutriente na terra. Na terra vai fazer a terra ficar muito ácida, na água vai formar micro-organismos. Tipo um aquário onde o peixe está recebendo muita comida, mais do que ele precisa. Essa comida fica sobrando. É como se eu jogasse esgoto no rio. Esse esgoto lá também e a comidinha do peixe em excesso no aquário vai formar um processo chamado eutrofização, onde a água fica com muitos nutrientes e aí formam bactérias aeróbicas que vão puxar o oxigênio. Aí, ao invés do peixe conseguir respirar, as bactérias roubam o oxigênio dele. Aí, o peixe morre no sentido da palavra afogado, sem ar. Então, nada em demasia. Nem uma água para hidroponia com grande quantidade de nutrientes e nem um terreno com muitos nutrientes, mas todos precisam. Ah, vou plantar um tomatinho, tá? Esse semestre eu planto tomatinho. No outro, um outro vegetal que não absorva o mesmo nutriente que o tomatinho usou. Aí vai dar tempo para que esse terreno reponha essas medidas nutricionais. Então, assim, são pequenas ações que podem ser feitas, que ajudam a natureza, te ajudam a ficar mais próximo, te dá um bem-estar, te faz pesquisar, reconhecer coisas, buscar possibilidades, né? E cabe a nós tentarmos isso, ao invés de ficar pensando quem poluiu foi a fábrica, quem deveria recolher é o outro, eu preciso tentar arrumar a minha casa. Por exemplo, o que eu tenho que ter em casa? Eu tenho que ter em casa condutas em que eu economize. O Brasil é o país do desperdício, é o campeão em desperdício, que mais produz lixo, sendo que tem uma renda per capita baixa. 30% da produção agrícola é perdida, desde a lavoura até a nossa geladeira. Então, nós precisamos aprender a racionalizar. E para isso, vocês como futuros profissionais, todas as empresas ficam ligadas. Até pela pressão social de vendas para exportação, por exemplo, é necessário isso. Agora, mais importante é pela natureza, para que a gente deixe no nosso planeta uma mensagem de que essa geração começou a melhorar, né? Começou a fazer em casa separação dos recicláveis para doar para o catador, começou em casa a racionalizar os recursos, começou em casa a reaproveitar, ao invés de cada dia mais piorando. A culpa é do canudinho, então vamos parar de produzir canudinho que eles matam as tartarugas. A culpa não é do canudo, e sim de quem deixou o canudo abandonado pelo caminho, não é? Vamos falir a empresa do canudinho. Não, nós podemos continuar a produzir plástico, só que de uma maneira mais racional. Já que compramos o plástico, vamos reaproveitar, vamos reutilizar, vamos fazer hortas verticais com as garrafas PET, vamos fazer a água da chuva ser o gotejamento da minha hortaliça, lá da minha hortinha, ou seja, pequenas ações que garantem seres humanos mais ricos, mais carinhosos com a natureza, né? Então é isso, o que eu queria falar para vocês, falar das possibilidades pequenas de geração de nutrientes, falar das possibilidades pequenas de reaproveitamento de água e assim, pensar nessas possibilidades. Cada vez que a gente faz, será que a gente poderia economizar, racionalizar, fazer de uma maneira mais sustentável qualquer processo, certo? Então, é isso, gente. Eu me coloco à disposição de vocês.
Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me mandar mensagens no chat privado lá que eu vou respondendo. Logicamente, tem coisas mais ligadas à parte mais específica, por exemplo, a de agricultura. Eu não entendo muito bem. Eu posso falar para vocês de solubilidade de nutrientes, né? Agora, eu não conseguiria falar aquele vegetal específico quando preciso, mas nada que a gente não consiga pesquisar também, né? E essas possibilidades de reaproveitamento de água, fiquem muito ligados, porque é tendência para todas as empresas se fazer isso, até reaproveitar a água no próprio processo industrial. Muitas empresas hoje já fazem isso e cada vez mais são pressionadas a fazer. Então precisamos ficar ligados e saber como fazer, quais são os mecanismos, quais os controles que devem ser feitos. Tá certo? Muito obrigada pela atenção, espero que tenha ajudado. Qualquer coisa que vocês precisarem, eu fico à disposição, tá bom? Muito obrigada, até a próxima.